Olá, bom dia! No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre se liga no nosso conteúdo jurídico, as mais de 10 áreas que o Boca no Trombone atende, interage, traz assuntos, tira dúvidas e você participa à vontade nas nossas transmissões aqui da Band TV, também da rádio e lá nas redes sociais. Olha só, ó, pega o seu celular, abre a sua câmera e utiliza o QR Code que está na tela. Vai lá, te inscreve agora, não perca tempo. Vai lá no nosso canal do YouTube, no @programa Boca no Trombone e vem com a gente curtir todo o nosso conteúdo. Olha, na edição desse domingo, olha só o time que está comigo. Sim, a pauta é Direito Tributário. E estão nessa edição a doutora Carolina Brasil, a doutora Cristiane Demarque, a doutora Luciana Pereira da Costa e a doutora Tayla Teleken. Olha só que maravilha, hein? Deixa eu dar as boas-vindas ao time, né? Porque vamos falar muito sobre tributos. E primeiro com ela, a doutora Luciana. Alegria, muito obrigado por reunir essas experts aqui no direito dos tributos, né? Trazer muitos assuntos aqui com a gente. Obrigado, bom dia. Muito bom dia à nossa audiência também. É uma alegria enorme a gente poder contar com amigas tão competentes e podendo fazer um programa tão informativo quanto esse. Sempre eu digo, né, a área tributária tem que fazer parte das conversas para que a gente tenha uma sociedade mais consciente sobre tudo que acontece. Então, estamos aqui para cumprir nossa missão, Solano. Bora lá, então. Deixa eu dar as boas-vindas à doutora Carolina Brasil. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda ao Boca no Trombone aqui da TV Bandeirantes. Bom dia. Olá, Solano, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês no programa Boca no Trombone novamente, falando um pouquinho de tributário, uma pauta que está aí no nosso dia a dia, que no Brasil tá super quente, tá cheia de novidades, e a alegria de estar com as minhas amigas, as minhas advogadas tributaristas queridas, a Luciana, a Tayla e a Cris. Muito bom estar com vocês. Doutora Carolina, sócia fundadora do Brasil Vasques Advogados, especialista em Direito Tributário e Gestão de Tributos pela USP, mestranda em Direito Tributário pela PUC Paulista, pesquisadora do Grupo de Extensão Mulheres, Tributação e Políticas Públicas da USP e presidente do Mulheres no Tributário. Também conosco a doutora Cristiane Demarque. Doutora Cristiane, seja bem-vinda a essa edição do Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Eu fico também muito feliz de estar presente aqui com o convite da minha amiga querida, a Luciana, e estar com a Tayla e com a Carolina. Eu estou bem satisfeita, estou bem contente e agradeço muito por estar aqui. A gente que agradece. Doutora Cristiane é advogada tributarista, especialista em Direito Tributário pela FGV e em Gestão de Tributos pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e mestra em Direito pela PUC Gaúcha. E também conosco, completando o nosso time aqui, a doutora Tayla Teleken. Doutora Tayla, seja bem-vinda, bom dia. Olá, Solano, bom dia. Muito obrigada pelo convite, a doutora Luciana. Obrigada a Cris também e a Carol Brasil, que estão aqui conosco hoje. Obrigada a todos os ouvintes, os telespectadores. Esperamos contribuir bastante hoje. Acho que essa pauta tributária ela é fundamental, principalmente nesse momento, e a gente tem falado muito sobre cidadania fiscal, né? E o quanto é importante todos nós participarmos de alguma forma nesse momento tão importante para o nosso país, participar e ter conhecimento sobre toda essa parte fiscal e tributária. Então, esperamos poder contribuir hoje. Certamente. Doutora Tayla, consultora tributária, advogada e contadora, mestranda em Direito Tributário Internacional pelo IBDT. Bom, então, bora lá. Vamos falar bastante sobre o primeiro tema de hoje, a reforma tributária. Doutora Carolina Brasil, qual a sua avaliação geral sobre a reforma e suas mudanças nos tributos sobre o consumo aqui no país, doutora? Solano, a reforma tributária do consumo é debatida há décadas no Brasil. O sistema tributário brasileiro atual do consumo é um sistema tributário complexo e é unânime que essa complexidade ela afasta investimentos e ela atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Porém, há décadas a reforma é debatida e apenas no ano passado, que nós tivemos a concretização dessa reforma. A Emenda Constitucional 132, ela alterou o sistema tributário do consumo no final de 2023 e esse ano nós tivemos sancionada a primeira lei que regulamenta essas mudanças constitucionais, a Lei Complementar 214. O ponto é
que é fato que é preciso construir um sistema tributário simples, transparente, que atrai investimentos estrangeiros, que crie um ambiente de negócios seguro e positivo no nosso país. Porém, a regulamentação da reforma tributária nos traz algumas preocupações, como a questão da fiscalização, a questão do contencioso. Existem estudos que provam que o contencioso irá aumentar e é preciso acabar com essa cultura do litígio para construir um ambiente tributário seguro. Então, tem pontos que nos causam preocupação. A grande mudança, ela consiste na mudança do PIS e da COFINS federais em CBS e do IBS, do ICMS e do ISS se transformando em IBS, ICMS estadual e ISS municipal se transformando em IBS, Sim. IPI reduzido a alíquota zero, e também teremos o imposto seletivo que terá sua incidência em produtos específicos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Basicamente é essa mudança. Eu acredito que é positivo trazer um imposto sobre o valor agregado, como muitos países do mundo já tributam, porém existem pontos que são necessária melhoria para que se faça um sistema tributário justo. Tá certo. Deixa eu ir com a doutora Cristiane Demarque. Como que a senhora vê a substituição de tributos PIS, COFINS, ICMS e ICS pela CBS e IBS? A doutora Carolina estava falando, né? Quais são os principais impactos para as empresas e para a economia no país, doutora? Então, a substituição do PIS e da COFINS, ICMS e ISS pela CBS, que é de competência federal, e aí o IBS, que vai ser de competência dos estados e dos municípios, ela realmente gera uma mudança significativa e profunda no nosso sistema tributário. Tá? E a gente tem hoje um sistema complexo, confuso, com muitas normativas. O ICMS, cada estado tem uma legislação diferente, cada município tem uma legislação diferente do ISS, e isso gera alto custo para as empresas, além de muita judicialização, muito contencioso. Então, assim, com esse novo modelo do IVA dual, então, que é o CBS e IBS, e terá o imposto seletivo, é claro, né? O IPI ele vai permanecer somente para a Zona Franca de Manaus. O que se visa? Se visa uma simplificação tributária, um menor custo para as empresas na operacionalização do pagamento de tributos, além de poder ter um aproveitamento de créditos mais fácil e consistente. Sim. Então, ele visa a questão da não cumulatividade plena. Hoje a gente tem tributos não cumulativos, mas a gente não tem uma não cumulatividade plena. E essa reforma visa a não cumulatividade plena e esse aproveitamento de créditos de uma forma mais rápida e mais consistente. Então, assim, o que daria para elencar como questões benéficas da reforma? A simplificação do sistema tributário, a redução dos litígios, essa melhoria na gestão, a melhoria na arrecadação dos tributos, já que vai ter uma simplificação de tributos, né? E o que também são os desafios que dá para visualizar bastante? A questão da adaptação tecnológica. São desafios, sim, né? Sim. Grandes, a questão dos custos de transição e também alguns setores a gente já verifica que vai ter um aumento de tributação, como o setor de serviços. Perfeito. Então, assim, a gente vai ter um regime de transição até 2033 e aí tem que ter bastante planejamento. Vamos lá, vamos planejar. Doutora Luciana, em relação à criação do IS, o Imposto Seletivo, né, sobre os produtos prejudiciais à saúde e meio ambiente, como é que a senhora acredita que essa medida pode impactar tanto o mercado quanto a sociedade? Então, Solano, vai impactar bastante. Eu vou começar questionando quem vai dizer o que faz bem ou mal à saúde e ao meio ambiente. Vamos trazer um exemplo aqui, né? Por exemplo, extração mineral. E aí a gente está falando de extração de minério de ferro, tá? Quem sabe o petróleo, o gás natural. São itens que daqui a pouco vão ter a incidência desse imposto seletivo, vão ser onerados na fase de extração. Isso traz uma consequência, por exemplo, na construção civil, né? Então, vai aumentar o custo da construção civil, essa questão. Então, por trás de um discurso, a gente sempre tem que questionar. Outro ponto, as bebidas alcoólicas. A gente tem aqui no nosso país o Vale dos Vinhedos, mais para o Nordeste tem a cachaça. São bebidas típicas nossas. Em vez de a gente fomentar essa indústria, se orgulhar com ela, como outros países fazem, com bebidas que são típicas deles, não, a gente vai onerar essa indústria, vai diminuir a competitividade delas e ainda vai deixar os que vêm de fora, né, com, às vezes, menos tributação. Então, é o questionamento que eu trago quando a gente fala de imposto seletivo.
né? Que critérios vão ser usados aí e as consequências disso. Perfeito. Doutora Tayla, como que a doutora enxerga o papel da advocacia, né, nesse contexto da reforma tributária? Quais são as expectativas para o futuro do sistema tributário brasileiro após a implementação de todas essas mudanças, né, que estão sendo propostas pela reforma, doutora? Perfeito, Solano. Bom, a advocacia tributária está sendo fundamental nesse momento, principalmente para auxiliar na interpretação da legislação, que já veio através da emenda constitucional e através também da lei complementar, e todas as novas normativas que estão chegando agora e vão continuar vindo para realmente interpretar a lei e trazer essas melhorias dentro das empresas, né? De que forma as empresas vão se adaptar, de que forma vão adaptar os seus processos internos e toda a sua estruturação. E não só da advocacia tributária, mas também todos os consultores tributários, a assessoria, os operadores de direito e também a parte contábeis e todos os envolvidos na parte fiscal da empresa. Isso é fundamental nesse momento, principalmente para preparar as empresas para a reforma e para toda a nova legislação que está vindo, e principalmente que a gente tem que avaliar que durante esse período de transição a gente vai conviver com 2 regimes diferentes ao mesmo tempo. Sim. E isso já vai começar em 2027 e vai até 2033. Então vai ser um período grande de transição e é necessário porque é uma reforma muito estrutural no nosso sistema tributário. Então a gente tem todo esse período de adequação com a promessa de que vai simplificar lá na frente, mas durante esse período vai ser um período de uma complexidade muito grande e é fundamental todas as empresas estarem realmente com um assessor tributário para que auxilie nesse processo, para que a gente não tenha perdas nesse meio do caminho. Perfeito. Outro tema aqui que as minhas convidadas abordam é a tributação de renda e patrimônio. Doutora Carolina Brasil, quais os desafios envolvendo a progressividade do imposto de renda no país, doutora? Solano, nós temos como recomendação da OCDE e a maioria dos países desenvolvidos tributam mais a renda do que o consumo, mais a renda e o patrimônio do que o consumo, porque quando nós trazemos uma tributação progressiva, ou seja, com alíquotas progressivas, nós conseguimos trazer justiça tributária. E a justiça tributária, inclusive, é um dos novos princípios constitucionais que estão positivados no nosso artigo 145, parágrafo 3º da nossa Constituição, estando lá a justiça tributária. Então, para construir um sistema tributário justo, eu preciso de um sistema tributário progressivo e também desonerar a tributação do consumo. Atualmente, o Brasil ele tributa mais o consumo do que a renda, indo ao contrário dos outros países do mundo que buscam justiça tributária. Esse é um ponto. Então, a reforma da renda, ela é necessária, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Atualmente, nós temos aí o debate da isenção do imposto de renda até R$5.000. Acredito que isso é um grande passo, é necessário, é justo. Há tempos que o imposto de renda ele não acompanha a inflação, não acompanha todos os índices econômicos, então eu acredito que isso é justo. Só existe um ponto de preocupação, porque atualmente o país ele está em fase de corte de gastos. Então, conter o déficit fiscal também é importante, precisa se avaliar as medidas compensatórias que serão implementadas para compensar essa perda na arrecadação. Verdade. Doutora Cristiane, falando sobre a tributação de lucros e dividendos, como que ela pode impactar o ambiente de negócios e investimentos aqui no país? Então, essa é uma questão sensível, né, que vem gerado muito debate, porque a isenção de lucros e dividendos para pessoas físicas, ela vem de uma lei ordinária, a Lei 9249 de 95, tá? Então, desde 95 que não se paga imposto de renda sobre lucros e dividendos. Quando isso gera muito debate, o pagamento, por quê? Porque isso é uma medida estratégica também, né? É uma medida que gera investimentos e o foco, muitas vezes, é o seguinte: como que a gente pode fazer mais uma justiça tributária maior, não ter tanta distorção fiscal, porque muitos usam essa isenção como uma forma também de planejamento para pagar menos tributo na pessoa física. Verdade. Ocorre que não temos como pensar em começar a tributar lucros e dividendos sem pensar também numa reforma ampla do imposto de renda. Por quê? Porque a empresa ela já paga imposto de renda e contribuição social alta.
Então, assim, não é que não há pagamento de lucros e dividendos, é que há um pagamento pela pessoa jurídica. Então, assim, antes de se pensar em tributar, tem que se pensar numa reforma ampla do imposto de renda, se quiser garantir uma distribuição mais equitativa, uma justiça fiscal, corrigir distorções. Até porque muitos países, por exemplo, eles usam essa questão de tributar dividendos, porque muitos países, como Estados Unidos, Canadá, eles tributam dividendos, ainda que numa alíquota menor. Mas a gente tem que visualizar as especificidades do nosso país. E isso pode também tributar dividendos assim, sem uma reforma ampla do imposto de renda, pode inclusive assustar investidores, diminuir o investimento na própria empresa, né? Então, assim, é um debate que tem que ser bem estudado. Verdade. Doutora Luciana, alternativa viável para a tributação sobre grandes fortunas existe? E ainda, como que a experiência internacional pode servir de exemplo aqui para o Brasil, doutora? Então, quando a gente fala sobre tributação sobre grandes fortunas, eu volto novamente àquela nossa, né, o que eu digo sempre, a gente tem que questionar. Grandes fortunas, vamos tributar os super ricos, vamos, né, então parece muito justo isso, claro. Mas de quem exatamente a gente está falando? A gente, em outro programa, a gente tratou sobre isso. A gente conversou e entendeu que a gente está falando aqui de fundos, por exemplo, de aposentadoria. A gente está falando de vários fundos de investimento podem fazer isso. Grandes fortunas são o que fazem também a economia se movimentar. Quando grandes empresas vêm para cá, movimenta a economia, movimenta todo o resto. Então, a gente tem que deixar esse primeiro momento de olhar só a manchete e pensar sobre o que está por trás. Uma alternativa viável para isso seria o nosso país realmente enfrentar a questão do gasto público. A gente está ouvindo todo momento que só aumenta o gasto público, né, que o governo está entendendo que gasto é vida, que é investimento, e a gente está precisando pagar a conta. Só que a conta vem para a sociedade. E só tributar, a solução não está só em tributar mais. A solução tem que passar por responsabilidade fiscal, tem que passar por desburocratização, por diminuição da máquina pública, por maior liberdade econômica para aumentar a competitividade das empresas, das pessoas, da sociedade e assim melhorar toda a economia. Verdade. Doutora Tayla, e o impacto prático, né, das discussões judiciais sobre ITCMD na arrecadação dos estados brasileiros, doutora? Bom, Solano, o ITCMD ele é o Imposto, Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Na prática, a gente tem aqui dois impostos dentro do mesmo, porque um é um imposto de transmissão causa-mortes, ou seja, quando alguém falece, toda a transmissão de bens do falecido para os seus herdeiros tem um imposto que vai incidir nesse momento, e o outro é o imposto quando uma pessoa faz uma doação para outra, ou uma empresa faz a doação, acaba incidindo também o imposto, o mesmo ITCD, sobre a doação. Até então, esse é um imposto estadual e até então cada estado tinha a sua regulamentação, a sua legislação, prevendo muitas vezes alíquotas completamente diferentes para uma situação ou para outra. Isso permitia diversos tipos de planejamento tributário, de onde fazer o inventário, por exemplo, de um falecido, que poderia eventualmente escolher um estado que tem uma tributação melhor, mais favorecida, ou seja, que a alíquota é menor do ITCD, assim como permitia também muitas discussões a respeito de qual vai ser a base de cálculo, qual é o valor do patrimônio, como a gente vai chegar nesse valor, porque uma coisa é quando a gente está falando de dinheiro, outra coisa é quando a gente está falando de ações da Bolsa, por exemplo, que tem um valor. Outra coisa diferente é quando falo imóvel, qual é o valor do imóvel? É o valor de venda? É o valor que está na declaração do imposto de renda? Qual é esse valor? Então, isso gerava muitas discussões. Por isso, o ITCD ele veio também na emenda constitucional 132, que é a reforma tributária, a emenda da reforma tributária sobre consumo, também previu o ITCD lá, assim como na lei complementar. E o objetivo é reduzir um pouco as discussões a respeito disso, porque agora a gente tem uma legislação federal. Agora a gente vai dar aquela paradinha, para tomar uma aguinha e já retorna com mais programa especial, é o Direito Tributário, na edição de hoje aqui no nosso Boca do Trombone. Vem aí a Cidade da Advocacia 2025. O maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil está com as inscrições abertas.
De 5 a 9 de agosto, o CAIS Embarcadero receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedaadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia. Uma realização OAB-RS. Transferência, emplacamento, licenciamento. Não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Participe, interaja. A gente já fica agradecendo a sua participação sempre aqui no Boca no Trombone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Olha, aproveite, abra a câmera aí do seu celular, use o QR Code que está na tela, vem te inscrever agora, não perca tempo não. Te inscreve no nosso canal lá do YouTube. Programa de hoje, especial, especialíssimo. Estamos recebendo aqui as meninas do Mulheres no Tributário, falando muito sobre direito tributário. Doutora Carolina Brasil, vamos falar sobre transação tributária. Quais são os principais avanços da transação tributária que traz para o cenário brasileiro, doutora? A transação tributária é um dos métodos alternativos para a solução de conflito, que tem se mostrado uma relação ganha-ganha, ganha o fisco e ganha o contribuinte. Os métodos alternativos, eles trazem soluções cooperativas entre o fisco e o contribuinte. E vamos agora com a doutora Cristiane Demarque para falar, doutora, como que a transação tributária pode ajudar a reduzir o contencioso tributário, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Então, Solano, a transação tributária ela foi instituída pela Lei 13.988 de 2020 e ela realmente visa essa cooperação entre o fisco e o contribuinte, a fim de reduzir litígios, suspender até execuções fiscais, suspender demais penhoras e problemas que uma execução fiscal causa para o contribuinte. Tá? Então, no que ela consiste na prática? Ela dá muitas alternativas de redução, uma redução significativa de multas, juros e encargos legais, tá? Um prazo mais alongado para pagamento, muito maior do que parcelamentos ordinários, e inclusive ela aceita, muitas transações aceitam a utilização de crédito de prejuízo fiscal para bater a dívida. Utiliza também até precatórios federais para pagamento de saldo devedor das transações. Então, assim, tanto a transação individual como a transação por adesão, ela tem essa questão de tu estar cooperando com o ente. Então, fazenda e contribuinte estão tendo um acordo e vantagens mútuas. Sim. E para a Fazenda Nacional, principalmente, créditos irrecuperáveis e de difícil recuperação é um instrumento muito importante para a Fazenda, para a arrecadação. Perfeito. Doutora Luciana, existem preocupações em relação à segurança jurídica para os contribuintes que acabam aderindo à transação tributária? O que pode ser melhorado nesse sentido, doutora? Verdade, Solano. Existe preocupação, sim, quanto à segurança jurídica, quanto à estabilidade dos acordos firmados. Ainda os contribuintes precisam ter uma justa, vamos dizer assim, expectativa de que realmente não vai mudar. Mudanças posteriores de legislação, alteração na jurisprudência, entendimentos judiciais em acordos já firmados, são pontos que trazem insegurança e instabilidade nesse tipo de situação. Mas temos que trabalhar para isso. Como as minhas colegas anteriores já disseram, é uma ferramenta muito importante, né? Traz um outro patamar de conversa do contribuinte com o fisco, deixando aquela ideia de o fisco, né, só querer cobrar, então aproximando melhor. É uma ferramenta importante, mas ela precisa ainda ser lapidada em termos de segurança e estabilidade. Perfeito. Doutora Tayla, para a gente fechar aqui então o tema da transação tributária, quais os critérios mais relevantes utilizados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para aceitar propostas de transação tributária, doutora? Perfeito. Como a gente já estava comentando antes, as meninas estavam comentando antes, a transação é um importante instrumento e ela pode dar muitos descontos, assim dizendo, para conseguir recuperar esse crédito para a fazenda. Então, esses descontos eles são muito baseados no grau de recuperabilidade do crédito tributário nos olhos da fazenda.
quanto mais difícil é de recuperar esse crédito, maior vai ser a sua abertura para negociar, por assim dizer. Então, vai ter mais descontos, enquanto que se tiver um grau de recuperabilidade menor, não vai ter tantos descontos. E isso é muito tido com base na capacidade de pagamento das empresas. A capacidade de pagamento ela é vista pela Procuradoria da Fazenda como um número estatístico, com base no quanto a empresa paga de tributos federais, com base no seu faturamento, nas suas receitas, nas suas despesas. Então, ela é um número estatístico e cabe ao contribuinte, se não considera, se não concorda com aquela capacidade de pagamento, trazer para a Fazenda elementos que demonstram, olha, minha capacidade de pagamento está aqui como A, sim, e tem 4 graus, A, B, C e D. Então, o contribuinte pode chegar, minha capacidade de pagamento está aqui A, mas com base nas minhas informações financeiras, eu consigo te demonstrar que eu não estou tão saudável assim financeiramente. Então, minha capacidade de pagamento precisa ser reajustada para o nível C, por exemplo. E tudo isso é base muito na cooperação e demonstrar todas essas informações financeiras para a Fazenda. Tá certo. Olha, meninas, doutoras, muito agradecido, doutora Tayla, doutora Luciana, doutora Cristiane. Agradecemos também a doutora Carolina, que esteve conosco, né? Aprendemos muito nessa edição especial do Direito Tributário. Já vi o convite para outras oportunidades vocês estarem presentes aqui com a gente. E no domingo que vem, o que a gente tem? Tem encontro marcado a partir das 8h30 aqui com Boca no Trombone na nossa Band TV. Até lá! Vem aí a Cidade da Advocacia 2025. O maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil está com as inscrições abertas. De 5 a 9 de agosto, o Cais Embarcadeiro receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedaadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia. Uma realização OAB-RS.